Olá pessoal, como estão todos? Espero que tenham todos bem. Vamos começar então a nossa primeira aula assíncrona, então a primeira oportunidade que a gente vai ter de passar conteúdo para vocês, mesmo a gente não estando ao vivo na hora. A ideia da nossa aula de hoje então é a gente conversar um pouquinho, então introduzir o início da programação, como é que funciona, dar os primeiros comandos em Python para vocês verem como é que a gente começa a programar. E aí depois a gente vai dar continuidade então nas nossas aulas síncronas e assíncronas da nossa disciplina, certo? Então vamos lá para os nossos slides. Bom, então o objetivo da aula de hoje então é a gente falar um pouquinho sobre algoritmos computacionais. Na aula passada a gente viu então um pouco como funcionava a parte de algoritmos, tanto na parte mais genérica da coisa, vamos dizer assim, na forma mais dia a dia da vida, certo? E a gente começou, eu mostrei para vocês como é que funcionava então o algoritmo das equações do segundo grau, que é um algoritmo mais como exemplo para vocês, mas que depois a gente pode então vir a implementar ele num outro momento. Mas a ideia nesse momento então é a gente começar a ver como é que funciona então essa introdução à programação, esse começo da programação. Mas antes da gente ver como é que vai programar, a gente vai ver então como é que funciona a linguagem que a gente vai trabalhar. Então a linguagem que eu escolhi para ensinar vocês e que vocês vão aprender durante esse período de aulas que a gente vai ter esse ano. E depois, então, a gente vai entrar nos primeiros passos com Python. Então, os primeiros momentos, primeiros contatos que a gente tem com a linguagem realmente. A gente já vai começar a programar. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um código em Python. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para mostrar conteúdo na tela, como é que a gente faz para ler conteúdo quando o usuário digita alguma coisa, esse tipo de comandos simples, mas que são muito utilizados no desenvolvimento das aplicações que a gente vai fazer durante todo esse ano, então, em Python, tá? Então vamos lá, então. Algoritmos de computacionais, então, eles são passos, tá? Que devem ser seguidos, que nem os algoritmos normais. Só que aqui entra uma diferença, então. Até então a gente seguia os passos para conseguir chegar a um objetivo diretamente. Nos algoritmos computacionais, esses passos devem ser seguidos por um módulo processador. O que é um módulo processador? Uh, Até um tempo atrás não se falava módulo processador, simplesmente se falava por um processador, por um computador, alguma coisa desse tipo. Porque quem tinha processador naquela época eram computadores, eram PCs, eram notebooks, eram equipamentos computadores. Tá? Então a ideia era que se tinha um equipamento, tá, específico para seguir essas instruções ou esses passos para que pudesse chegar a um objetivo. Hoje em dia, esse módulo processador, na verdade, ele se variou, se abriu em muitos outros módulos. Então, em muitos outros equipamentos, na verdade. Hoje em dia a gente tem celular, tem tablet, tem televisores, tem geladeiras, tem um monte de equipamentos que tem um processador. E esses componentes, ou esses equipamentos, também precisam saber interpretar esses passos para poder executar, então, a programação que foi feita neles, certo? Então, o que são os algoritmos computacionais? Então, são passos a serem seguidos por módulos processadores, então qualquer componente tenha um processador embutido, e seus respectivos usuários. Então, eu estou usando o computador, eu tenho que seguir aqueles passos conforme foi programado lá no meu sistema. Por exemplo, se eu me solicitou uma entrada de dados, eu tenho que solicitar, passar aquela informação para o meu sistema para que ele possa funcionar da forma correta, tá? E quando eu executo esses passos numa ordem específica, a gente consegue então realizar uma determinada tarefa, assim como era os algoritmos que a gente chama de comuns, tá? Do dia a dia. Como é que funciona então essa criação dos algoritmos? Normalmente, quando a gente está desenvolvendo um algoritmo, a gente não sai diretamente programando, a gente não sai desenvolvendo uma linguagem de programação ou seja o que for. A gente vem pensando como é que vai funcionar esse algoritmo, como é que vai funcionar esse software. Primeiro, então, a gente começa com uma parte mais imaginária. A gente começa a pensar, bom, esse software vai precisar que o usuário informe alguma coisa, então tem que ter uma forma de leitura de dados. Esse software tem que mostrar alguma coisa para o usuário no final, então tem que ter uma forma de saída de dados. Então eu começo a imaginar isso.
Tá? E tem várias formas de se imaginar isso. A gente vai falar no próximo slide, nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho como é que funciona essa parte da lógica de programação, tá? E depois dessa lógica montada, ou imaginada, ou escrita, ou seja como for, aí sim que a gente começa a pensar numa linguagem de programação, porque se eu não souber o que eu quero fazer, como é que é a lógica do que eu preciso fazer, eu não tenho como escolher uma linguagem. A gente, como eu disse para vocês nas últimas aulas, a gente tem trocentos milhões de linguagens diferentes e eu posso usar qualquer uma delas para qualquer coisa. Então eu tenho que escolher para qual linguagem se adapta melhor àquele programa que eu preciso fazer, tá? E por último, então, depois de eu ter vários códigos desenvolvidos em uma determinada linguagem, ou mais de uma em alguns casos, aí sim eu tenho um sistema completo que eu posso utilizar, aliás, que o meu usuário pode utilizar e que o meu componente processador pode, o meu módulo processador pode então processar essas ordens que foram colocadas no meu código para fazer aquele código funcionar, tá? Então, como eu disse, tem várias linguagens, a gente poderia utilizar qualquer uma. Na nossa disciplina a gente vai trabalhar com o Python porque é uma linguagem que é fácil de aprender, para vocês fica mais fácil, é fácil para mim ensinar também, porque eu já tenho um certo contato com ela, então não vai ter grandes dificuldades, não vamos ter grandes dificuldades, nem eu para ensinar para vocês, nem vocês para aprender ela. Então é uma linguagem que facilita para todo mundo, por isso que a gente escolhe ela. Mas poderia ensinar para vocês em C, em Java, em JavaScript, em PHP. PHP vocês vão ver mais adiante no curso, vocês vão ver como ele é uma linguagem bem fácil também. Só que PHP tem algumas coisas que tu precisa saber antes para poder desenvolver ele. Por exemplo, PHP ele é uma linguagem feita para a internet. Então você tem que saber como é que funcionam os recursos de internet, como é que eu faço uma requisição para o servidor, como é que eu recebo a resposta do servidor. Então é umas coisas que nesse momento não tem necessidade para vocês, por isso que não se trabalha muito com PHP na loja de programação, no algoritmo de programação. Por isso que a gente trabalha com C, com Python, com linguagens mais simples, vamos botar assim, mais que não tenha outras coisas envolvidas, somente a linguagem para facilitar, tá? Bom, a lógica de programação a gente tem diversos tipos, diversas formas de montar ela, de montar como é que vai funcionar o nosso código, tá? Então a gente tinha lá, que eram muito utilizados, o fluxograma. Então eu tenho um fluxo, ó, eu inicio meu programa, a primeira coisa que eu vou fazer é acordar, depois tomar café. Claro que isso aqui não é um programa, mas poderia ser tomar café, ver se o dia tem sol. Se tiver sol eu sigo por um caminho, se não tiver eu sigo por outro. Então eu consigo fazer esse fluxo para que o meu programa funcione da forma correta, tá? A gente tem o modelo de Nase Schneiderman, que é um alemão que desenvolveu, tá? Que ele também serve para escrever algo mais ou menos que nem isso aqui. Então, ó, enquanto não for o fim da lista de alunos, então eu tenho que ler uma lista de alunos, nesse caso aqui. Eu vou ler a nota 1, depois vou ler a nota 2, depois eu vou ler vou calcular a média desse aluno, e aí eu verifico se a média for maior ou igual a 5, eu escrevo o aluno aprovado. Se não, eu escrevo que o aluno foi reprovado. Então, era uma forma de representar, tá? Então eu tinha essas duas formas. Essas duas formas não são muito utilizadas, inclusive na academia, nas escolas, elas não são mais ensinadas, porque acabava confundindo muito tu transformar isso aqui para um código, tá? Eu pensava, esse cara aqui, eu tenho que fazer um comando de repetição, que é aquele enquanto ali, eu tenho que ler duas variáveis, nota 1, nota 2, eu tenho que calcular uma terceira variável média, e isso acabava complicando um pouco para quem estava aprendendo, porque aprendia com isso aqui, legal, consigo montar a lógica de programação, perfeito. Como é que eu faço para programar agora? Eu tenho que transformar essa imagem que eu tenho aqui em um código, um programa, e isso complica muito. Aí veio outras possibilidades, e uma delas é o Portugal, tá? Que foi adotada, hoje em dia ele é muito utilizado para aprender lógica de programação, então, porque eu consigo, escrevendo em português, criar códigos que podem ser interpretados por uma ferramenta específica que eu mostrei para vocês. Inclusive eu deixei o link lá no Moodle para vocês do Portugal, o Web Studio, se eu não me engano o nome, tá? Que eu consigo escrever códigos em Portugal e testar esses códigos para ver se eles funcionam, tá? Só que aí tem um outro problema. A gente escreve o código em Portugal e depois tem que converter esse código em Portugal em uma linguagem de programação. E aí tem muita gente que quando vai escrever na linguagem de programação começa a se atrapalhar, porque eu tenho que escrever,
o Python tu não precisa botar o ponto e vírgula no final dos comandos, tá? Mas em outras linguagens como Java, JavaScript, PHP, C, quando tu escreve um comando, por exemplo aqui, ó, eu escrevi inteiro i, vírgula j, então eu criei duas variáveis, uma i e uma j. Eu teria que colocar um ponto e vírgula aqui. Escrever asterisco, teria que botar outro ponto e vírgula. Então eu tenho que ir colocando ponto e vírgula ao final de cada um dos comandos que eu executo. E aí tu escreve em Portugal, tu não tem isso. Quando tu vai colocar na linguagem, tu te esquece de botar. E aí dá erro no sistema, tu não consegue fazer ele programar. Então tem problemas em utilizar esse tipo de lógica de programação, esse software de lógica de programação em Portugal, depois na hora de converter em código, porque tu pode te atrapalhar nessa migração, vamos botar assim, do Portugal para a linguagem de programação. Hoje em dia, com o advento do Python, que é uma linguagem muito mais fácil de aprender, com o advento do JavaScript, que também é uma linguagem fácil de aprender, de outras linguagens que não são as linguagens verbosas, que a gente tinha que escrever muita coisa que tinha antigamente, como C, como Java, se tornou mais fácil ensinar já com a linguagem de programação do que utilizando essas ferramentas de lógica, porque tu já começa a pensar o teu código na linguagem específica. Então se eu vou trabalhar com Python, eu já começo a pensar o meu código em Python, então eu começo a escrever o código já pensando, a pensar o código então, pensando que eu vou ter que botar ele em Python depois para fazer ele rodar. Então pula algumas etapas, a gente não tem a etapa de uma escrita inicial para verificar se vai funcionar o meu software. Eu já saio escrevendo o software e se der alguma coisa errada eu vou rever o que eu escrevi e verificar. Na realidade, a bem a verdade, quando tu escreve em Portugal é a mesma coisa. Tu escreve o código em Portugal, não funcionou. Aí tem que verificar o que está errado e procurar. Então tu escreve direto na linguagem, vai ser a mesma coisa, tá? Então eu não vejo muita necessidade de se trabalhar com Portugal para depois passar para uma linguagem. Eu acho que até em alguns momentos complica, porque tu está acostumado a escrever de uma forma com Portugal, tem que passar para outra forma, então tem todo um período de adaptação da cabeça, que não é mais assim que eu escrevo, é assim. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente vai pular direto para a linguagem. Esses dois métodos aqui, o fluxograma e o Naser-Schneidman, não são utilizados mais, não tem porquê, porque não é utilizado em lugar nenhum. Não adianta eu ensinar para vocês, vamos fazer uma loja de programação em fluxograma. Beleza, é muito legal. Quando eu fiz a minha faculdade, eu aprendi a fazer fluxograma, a loja de programação em fluxograma. Eu usei isso uma vez, duas talvez, dentro da faculdade. Depois nunca mais usei esse cara. Então não tem necessidade de se aprender isso aqui, que tu não vai usar depois. Tu vai sair programando e fazendo o que tu precisa fazer na linguagem mesmo. Então não tem necessidade de se aprender um fluxograma ou Portugal para depois passar para a linguagem. A gente vai pular direto essa etapa. Só estou mostrando para vocês saberem que ele existe. Professor, eu quero aprender uma outra coisa, eu quero pensar o meu software com fluxograma. Beleza, até aqui como é que funciona. Se vocês quiserem, eu posso colocar alguns vídeos ensinando como é que funciona, não gravados por mim, por outras pessoas, como é que funciona para a criação do fluxograma na loja de programação. Ou o Portugal também tem alguns vídeos, tem um curso em vídeo que é muito bom, que ensina a lógica de programação com Portugal. Então se alguém tiver alguma necessidade, quiser aprender, eu posto para vocês, eu passo o link para vocês verem as videoaulas. Mas eu não vejo necessidade, tá? Se a gente tiver que voltar e começar a trabalhar com isso, a gente vai trabalhar, mas num primeiro momento, se a turma conseguir avançar bem, a gente não precisa aprender essa parte aqui. A gente pula essa etapa e vai direto para a linguagem de programação. Bom, vamos falar da nossa linguagem de programação então, o nosso bom e querido Python. Primeira coisa que a gente precisa saber, ou que eu gostaria que vocês soubessem, é o que é o Python, tá? O Python, então, é uma linguagem de programação que surgiu lá na Holanda, tá? Lá na Holanda eles têm o CWI, o Centrum Wiskunde-Informatica, tá? É o Centro de Matemática e Ciência da Computação lá de Amsterdã, tá? Lá eles desenvolveram diversas linguagens de programação baseadas em inteligência artificial, em programação paralela, que a gente chama, tá? E eles estavam trabalhando numa linguagem chamada ABC, tá? A linguagem ABC era uma linguagem de programação voltada para essa programação paralela. Então eu conseguia mandar dois computadores processar um mesmo código para mim, tá?
E tinha um cara, esse tal de Guido Van Rossum aqui, ele trabalhava no desenvolvimento da linguagem ABC, tá? Lá no CWI. E ele trabalhava na linguagem ABC, aprendeu muita coisa de linguagem de programação lá dentro do CWI. E um dia ele tinha que migrar um software que era escrito em C para a linguagem ABC. Tá? Então eles tinham um código em C e ele precisava fazer rodar no ABC. Ele quebrou tanto a cabeça e pensando como fazer e tentando imaginar, só que ele chegou num dado momento que ele esbarrou em algumas coisas que ele não conseguia avançar. E aí ele pensou, por que eu não tento criar uma linguagem que vai ser mais fácil, até trabalhar com ABC, uma linguagem que converse com o ABC e que seja mais fácil desenvolver outros programas. Então a ideia dele era, tinha o ABC, tinha uma linguagem intermediária, vamos dizer assim, que fazia esse meio campo entre o ABC e os programas que rodassem, que pudessem ser escritos de forma mais fácil, tá? Ele no final de semana, em casa, pensando isso, como é que eu poderia fazer e tal. Em um final de semana ele escreveu um protótipo lá de um interpretador, de uma linguagem de programação, que não se tinha nome, não tinha nada. E ele pegou isso e levou lá pros chefes deles lá, que trabalhavam, os chefes não, pros responsáveis do CWI lá, para eles darem uma olhada naquela linguagem. E o pessoal gostou e achou fácil de visualizar as informações, da forma como ele colocava. E ele pegou esse código e simplesmente mandou para algumas pessoas, para alguns contatos por e-mail, para as pessoas avaliarem se a linguagem seria ideal para alguma coisa ou facilitaria alguma coisa em algum outro local. E o Python cresceu a partir disso, então, exponencialmente, tá? Então ele ganhou um corpo muito grande e hoje em dia tem muita gente que utiliza Python e muita gente grande, inclusive, que utiliza Python, tá? Então ele foi feito uma linguagem, ele é uma linguagem, segundo o Guido Van Rossum, é uma linguagem de programação feita por um programador para programadores. Então a ideia dele era facilitar a vida do cara que estava desenvolvendo software. Tanto que o Python se diz que ele é uma das linguagens mais alto nível que a gente tem, tá? É uma linguagem mais próxima do que a gente falaria se eu estivesse falando em inglês do que as outras. As outras tu escreve umas coisas que não tem necessidade. Tu não falaria se tu estivesse conversando com uma pessoa em inglês, e no Python tu não precisa escrever esse monte de coisa, simplesmente sai dizendo assim, eu quero mostrar uma coisa na tela, então imprima o print lá que eles chamam e passa a informação. Então torna mais fácil essa parte para o desenvolvimento de sistemas, tá? Bom, esse aqui então é o logotipo da linguagem Python, tá? A gente pode pensar que o Python na verdade é a fala em inglês da palavra Python, tá? Então que é um tipo de cobra que tem essas duas cobrinhas aqui como logotipo, é muito legal, mas não tem nada a ver com o nome não tem nada a ver com a cobra, tá? O Python ele foi uma homenagem, o nome Python foi uma homenagem a um seriado de comédia americano lá, que era o Monty Python Flying Circus, tá? É um seriado de comédia, comédia pastelão, bem bobagento assim mesmo. E os alunos, o Guido e o pessoal que trabalhava com ele gostavam muito daquele programa e eles resolveram botar o nome da linguagem de Python. E inclusive no início o Guido fugia muito dessa história do Python ser ligado à cobra Python lá. Só que num dado momento a O'Reilly, que é uma editora de livros muito grande dessa parte de tecnologia, a O'Reilly resolveu fazer um livro ensinando como usar Python, o que era o Python e por aí vai. E a O'Reilly eles têm uma política lá, uma ideia, que cada um desses livros ensinando a utilizar a linguagem, eles têm um animal representando. E obviamente, quando eles fizeram um livro para o Python, eles colocaram como animal daquele livro uma cobra Python lá na capa do livro. E aí o Guido se rendeu, tanto que o logotipo não era esse aqui, era uma outra coisa. O Guido se rendeu e disse, não, tudo bem, já que vai ser assim, vamos colocar as duas cobrinhas ali como logotipo do Python e vamos assumir esse nome
vamos dizer assim, por causa da cobra, mas não é por causa do Monty Python Flying Circus, que é um programa de televisão, um seriado de comédia americano, tá? Em 2001, então, o Python, o Guido saiu lá da Holanda, veio para os Estados Unidos e o Python fugiu ao controle do Guido, vamos dizer assim. Na verdade não fugiu, porque ele continua trabalhando no Python até hoje, mas o Python, ele alçou voos maiores, vamos dizer assim. Foi criada uma empresa, então, na verdade uma empresa sem fins lucrativos, a Python Software Foundation, ou PSF, que começou a manter então o código Python. Sempre que uma pessoa colabora com alguma coisa no código, a gente vai falar daqui a um pouquinho que o Python é uma linguagem de código aberto, mas cada vez que uma pessoa colabora com o código Python, essa Python Software Foundation, que é uma coligação de várias empresas e programadores e pessoas da área, analisam essa solicitação de modificação no código do Python. Se eles aprovarem, isso vai para as novas versões, se não, eles tiram fora e não é aceito. Mas é eles que mantêm então o código do Python desde 2001 para cá. Quem é que financia o Python Software Foundation hoje em dia então? Basicamente, Microsoft é uma das empresas que financia, a Google é uma empresa que financia, tem um financiamento muito grande no Python Software Foundation. A Globo.com, brasileira, tá? É uma outra empresa que financia a Python Software Foundation. Eles fazem doações, volumes de dinheiro bem grandes para a Python Software Foundation. E daqui a um pouquinho eu vou dizer o porquê, mas eles fazem injeção bem grande de dinheiro na Python Software Foundation porque eles têm interesse no que o Python seja cada vez melhor. Quem é que utiliza então o Python? Tá? O Python hoje em dia ele já vem instalado por padrão nos softwares, nos sistemas operacionais Amiga OS, que é um software, sistema operacional que era meio que baseado em Unix também, mas ele foi uma vertente diferente um pouco do Linux, tá? O NetBSD, o BSD, FreeBSD, também, que é uma vertente criada em BSD, já vem pré-instalada o Python no sistema operacional. O macOS também vem instalado no sistema operacional já de fábrica, tá? Quando lança uma nova versão do macOS, o Python já está embutido ali dentro. E o Linux, todas as distribuições Linux já vem com Python previamente instalado dentro do sistema operacional, tá? O único dos sistemas operacionais grandes que não vem com Python pré-instalado, mas que tem como se instalar, é o Windows, por uma pequena razão. Por mais que a Microsoft seja uma das maiores financiadoras da Python Software Foundation e do desenvolvimento do Python, eles alegam que trazer o Python pré-instalado no computador com o Windows deixaria o código do Windows, o download do software do Windows, no caso, maior, comprometendo então o bom funcionamento, vamos botar assim, dos downloads do sistema operacional. E eles não têm nada, vamos botar assim, no Windows, dentro do sistema operacional Windows, que utilize o Python. As outras linguagens, os outros sistemas operacionais, eles já vêm com o Linux, o Python instalado, tá? E além de já vir com o Python instalado, tem muitas coisas dentro do sistema operacional que são escritas em Python. Então, a gente tem hoje um mercado muito grande que utiliza o Python em sistemas operacionais, em softwares e por aí vai, tá? Outra coisa que utiliza o Python, o Raspberry Pi. Se vocês nunca ouviram falar do Raspberry Pi, ele é um microcomputador, tá? Um computadorzinho desse tamanhozinho, bem pequenininho, que inclusive o nome dele tem o Raspberry Pi por causa do Python, tá? Ele roda o Python nativamente, então ele tem o Python instalado dentro dele, e cada vez que eu preciso programar alguma coisa no Raspberry Pi, eu utilizo a linguagem Python para trabalhar com isso, tá? Ele também aceita o C e o Java, mas a linguagem padrão para escrita para o Raspberry Pi é o Python. Bom, o que é o Python então? Primeira coisa, ele é uma linguagem de propósito geral. O que é uma linguagem de propósito geral? Uma linguagem de propósito geral, então, ele é uma linguagem que se permite
desenvolver qualquer coisa. Então eu posso criar com o Python um sistema, eu posso criar com Python um site, eu posso criar com Python um sistema para o telefone celular, eu posso criar com Python um filme 3D, por exemplo, eu posso criar com Python animações, então tem um monte de coisa que pode ser criado com Python. Inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas ele pode fazer qualquer coisa. Ele é uma linguagem de propósito geral, ele não tem um termo específico, não é para dizer assim, não é uma linguagem de dizer assim, ó, essa linguagem só funciona para criar site, essa linguagem só funciona para criar aplicativos mobile. Então, ela é uma linguagem que pode ser utilizada para qualquer coisa, desde que tu tenha então as ferramentas necessárias para isso. Ele é fácil e intuitivo, então quando tu escreve em Python, como eu disse, ele é uma linguagem de altíssimo nível. É quase como se tu estivesse conversando com o computador quando tu digita. Por quê? Porque tu vai colocando os comandos muito próximo do que tu falaria se tu estivesse falando em inglês, tá? Ele é multiplataforma. Eu posso escrever um programa em Python no meu computador, rodar ele no meu telefone, rodar ele na minha televisão, rodar ele no meu tablet, no meu videogame, em qualquer lugar que aceite então um interpretador Python instalado, tá? Então eu tendo um interpretador Python instalado, eu consigo rodar então o meu código que foi criado em qualquer uma dessas plataformas. O Python ele é dito como baterias inclusas, tá? Ou baterias incluídas. Quem aqui nunca ganhou um presente de Natal, aniversário, seja o que for, abriu com todo gosto, chegou na hora de brincar, aquele negócio estava sem pilha. Tinha que esperar para comprar pilha ou para botar a pilha, por aí vai. O Python é dito que ele já vem com as baterias incluídas. Tudo que tu precisa para fazer o Python funcionar, os teus códigos funcionarem, já vem instalado no Python. Não é bem assim, tem algumas coisas que tu vai instalar mais. Se tu quer fazer algumas coisas mais específicas, por exemplo, se eu quiser trabalhar com inteligência artificial, eu preciso utilizar outros softwares que não estão incluídos no Python. Mas é muito simples de fazer a instalação. Vou mostrar para vocês depois. Ele já vem com um software de gerenciamento de pacotes dentro dele que é espetacular. Outra coisa, o Python é livre. Qualquer um pode chegar lá, pegar o código-fonte do Python e modificar ele para o que quiser. Eu só não posso disponibilizar ele sem dar o devido crédito. Eu não posso dizer, ó, eu estou disponibilizando uma linguagem nova aqui sem dizer que aquela linguagem é baseada no Python, por exemplo. Então, ela é livre, ela é aberta, qualquer um pode pegar ela, fazer a modificação que bem entender e utilizar. Ela é uma linguagem organizada. Sou obrigado a escrever o código de uma forma correta. Se eu não fizer assim, ele não funciona, tá? A gente vai ver depois que a gente pode criar blocos de código dentro das linguagens, todas elas tu consegue. A forma como tu organiza esses blocos é pela indentação, então eu tenho que dar um tabzinho lá quando eu quiser botar uma informação dentro de um bloco. Então, se o meu código não estiver indentado, não estiver com esse tabzinho lá correto, o meu código não funciona. E outra coisa, então, o Python ele é orientado a objetos. Só que a gente vai ver, vocês vão ver mais adiante, tá? Vocês têm inclusive uma disciplina dentro do curso que é programação orientada a objetos, tá? Mas Python ele é uma linguagem orientada a objetos. Tudo no Python é um objeto, tá? Nesse momento, para vocês não vai fazer diferença nenhuma. Mas depois, quando vocês forem ver lá a orientação a objetos, vocês vão lembrar do professor dizendo que o Python é uma linguagem orientada a objetos. Porque eu consigo fazer tudo aquilo que é pensado com outras linguagens com orientação a objetos dentro do Python. E mais, o Python ele já tem variáveis que não são variáveis, elas são objetos, tá? Mas isso aí é assunto para outro momento. Bom, onde é que eu posso aplicar então o Python? O Python ele tem uma facilidade muito grande para trabalhar com números grandes, tá? Outras linguagens, por exemplo, o PHP, o C, o número que eu consigo alcançar é algo em torno de 129 milhões, tá? Dentro do C, do Java, se eu não me engano é isso, 129 ou 192, não tenho certeza, mas é por aí. O Python eu consigo números muito maiores do que isso, eu consigo mais casas para trabalhar. Por isso o Python é muito utilizado então em inteligência artificial, em biotecnologia e na computação 3D, tá? Porque eu consigo mapear as coisas de forma muito melhor com o Python do que outras linguagens. Tem outras linguagens que eu consigo trabalhar com isso também?
Tem, por exemplo, o R, que é muito bom também com números grandes, mas o R, por exemplo, ele tem outras limitações. Então, reparem que eu mostro para vocês, estou dizendo para vocês, tem outras linguagens que conseguem fazer isso também, trabalhar com inteligência artificial, com biotecnologia, computação 3D, mas cada uma tem a sua limitação, a sua vantagem, a sua desvantagem. Então, sempre que você for desenvolver um software, você tem que levar em consideração qual a linguagem se adapta melhor àquele programa que tu quer fazer ou àquele software que tu quer fazer, tá? No caso, a gente tem o Python como sendo uma linguagem muito boa com inteligência artificial, biotecnologia, computação 3D. A computação 3D é espetacular. O Python ele consegue fazer manipulação de objetos muito bem feito. Quem é que usa o Python então? Bom, primeiramente o Zope. O Zope então ele é um gerenciador de conteúdo, vamos colocar assim, é um site para tu fazer sites, tá? Então tu entra no Zope, faz o teu site lá da forma que tu achar melhor. Todo o Zope é desenvolvido em Python. A Air Canada, então, é uma das maiores empresas, uma das maiores companhias aéreas do mundo, tá? Toda a parte de venda de passagens, check-in, despachar bagagem, tudo isso é feito, todo o software deles é feito em Python. A Globo.com, o site do G1, da Globo, do Globoplay, todos esses sites são desenvolvidos em Python. A parte do Globoplay de transmissão de vídeo, também o gerenciamento e tudo mais, também é feito em Python. Então a Globo utiliza muito Python. O Google, muito da parte de pesquisa do Google é feita em Python, porque o Python tem essa facilidade muito grande de trabalhar com números grandes, então ela consegue fazer um mapeamento dos dados, uma indexação dos dados que a gente chama, muito grande. O YouTube, onde vocês estão assistindo esse vídeo, também é grande parte, não é todo, tá? Mas grande parte dele é desenvolvido em Python. O Python tem uma capacidade muito grande para compressão e descompressão de vídeo. A NASA, a parte de envio de satélites, tem muita coisa dentro da NASA que é feita em Python. A Industrial Light and Magic, tá? Faltou um e-comercial ali. Essa aqui é uma empresa que trabalha com efeitos visuais, tá? Então eles fazem efeito em filmes, séries e por aí vai. Uma das séries não, é uma série porque são vários filmes, mas uma das séries de filmes, uma das trilogias mais conhecidas da Industrial Light and Magic é Star Wars, tá? Nada mais nada menos que Star Wars. Os caras fizeram toda a parte de efeitos 3D, efeitos visuais nos últimos filmes, todos eles com Python. Blender, o Blender é uma ferramenta para edição de imagens 3D, então eu consigo modelar meus objetos em 3D através do Blender. O Blender todo ele é desenvolvido em Python, inclusive eu consigo fazer, porque o Blender também é um software de código aberto, qualquer um pode baixar ele e utilizar. Eu consigo fazer plugins para o Blender também em Python, tá? O Arduino então é um computadorzinho também, não é bem um computador, é um microcontrolador que a gente chama, que permite fazer ações. Então eu consigo fazer uma ferramenta que acende uma luz, que liga uma bomba, que controla um termostato, um termômetro, coisa parecida. Esse carinha aqui, tá? Então aqui, deixa eu botar na câmera grande. Cadê? Tá aqui. Então esse carinha aqui, ó, é um Arduino. Aqui tem um ESP8266, mas esse aqui é um Arduino, tá? Aqui dentro eu consigo rodar Python. Ele não é por padrão, ele usa uma outra linguagem, se eu não me engano é C, mas tu consegue rodar código Python dentro dele também, e tu controla toda a parte de controle dele com o Python. Esse cara aqui também roda Python, tá? Esse aqui é utilizado para fazer IoT, então eu consigo fazer internet das coisas, que a gente chama. Então eu consigo ligar uma luz ou alguma coisa com Alexa, com Google, com algum desses sistemas. Além disso, então, tem toda a parte de jogos que é feito em Python, tá? A gente tem o Fast on Fire, que é um jogo de tiro e de luta, que é todo ele desenvolvido em Python. Joyous Quest, tá? Que é um jogo de aquele de arrastar joias e juntar uma quantidade específica de joias, tu ganha premiações, tu ganha pontos e por aí vai. O Joyous Quest é um jogo para celular que foi desenvolvido em Python.
Além disso, então, a gente tem o Civilization 4, que é um jogo de civilizações, tem que construir lá as civilizações, conquistar as civilizações dos vizinhos. Também foi feito em Python, e o Civilization ele tem uma ferramenta dentro dele que tu consegue criar plugins para ele, vamos botar assim, que tu escreve em Python também, no Civilization 4. Battlefield 2, ele foi todo desenvolvido em Python também. E tu tem como fazer os mods do Battlefield 2, todos eles são feitos em Python também, é bem legal. Tá? Então, muita coisa tu consegue fazer somente utilizando Python. Vamos agora então para os primeiros passos em Python. Primeira coisa, como é que eu faço para começar um código Python? Bom, a gente pode utilizar uma IDE e criar um documento .py, que é o .py, que é o nome dos documentos em Python, mas a gente vai fugir disso num primeiro momento. Vamos trabalhar então com uma ferramenta do Google, que é muito legal, tá? O Google Drive ele disponibiliza já uma ferramenta que é o Google Colab, que a gente chama o Google Collaboration, que a gente consegue criar programas em Python para rodar ali, e a gente consegue, sem instalar nada na máquina, somente utilizando lá, escrever código em Python e conseguir verificar o funcionamento. Vou mostrar para vocês aqui então como é que a gente faz esse cara, como é que a gente utiliza esse cara então. Bom, estou no meu Google Drive aqui, então eu criei uma página, uma pasta lá dentro do meu Google Drive de códigos. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses códigos. Já está lá, ó, equação do segundo grau que eu mostrei para vocês na aula passada. Como é que eu faço para criar um novo documento do Google Colab, tá? Venho aqui em novo, mais, então digo para ele que eu quero outros tipos de documentos que não documento do Google, planilha do Google, apresentação. Venho aqui no mais e boto no Google Collaboratory, tá? Eu cliquei aqui, ele vai abrir numa nova aba, então, um documento, tá? Esse documento, então, tem essa cara aqui, tá? Então esse aqui vai ser a cara do software, da cara que a gente vai trabalhar com o Python, tá? Eu posso vir aqui e mudar o nome dele, então venho aqui em cima, mudo o nome, ó. Iniciando com Python. Pronto, primeira aula de Python. Ele tem que ficar com esse IPYNB, tá? Que é o IPython Notebook, tá? Que é o nome do software que roda esse cara aqui, tá? E depois eu posso então escrever códigos Python aqui, tá? Nesse primeiro momento eu não estou conectado, então a primeira vez que eu for executar um comando no Python, ele vai conectar no servidor lá do Google, criar uma máquina virtual, vamos botar assim, e disponibilizar então para mim poder rodar meus códigos. Eu posso vir aqui e simplesmente clicar nesse conectar aqui, ó, e ele já vai alocar lá o espaço da minha máquina virtual, conectando, e vai lá, inicializando e conectado. Agora eu posso então rodar. Já me disse que eu tenho memória RAM, eu tenho 12 GB de RAM e 107 GB de disco. Ele já consumiu 36 com o software que precisa lá, tá? Mas eu consigo salvar coisa em disco e por aí vai, tá? Mas eu consigo rodar código aqui. Então se eu quiser fazer algum comando em Python, eu venho aqui, escrevo o comando que eu quero e clico na bolinha aqui para executar, tá? Vamos voltar para o nosso slide então. Então, o que é o primeiro passo que a gente precisa saber no Python? A primeira coisa que a gente precisa saber no Python é como é que a gente faz para mostrar informações na tela, tá? Mostrar informações na tela é muito necessário em Python, e principalmente quando a gente trabalha com ferramentas desse tipo, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, qual é o comando que a gente utiliza para imprimir informações na tela? O comando é o print. Então, quando eu quiser imprimir alguma coisa na tela, eu utilizo o comando print, de imprimir, tá? Todos os comandos feitos em Python, eles são funções, tá? Isso tem a ver com orientação a objeto, aquela que eu falei para vocês, mas nesse momento vocês não precisam saber o que é aquele cara, mas a gente vai tratar isso como uma função. Num dado momento, lá na nossa disciplina, lá no finalzinho lá do ano, o mais próximo do final do ano, a gente vai ver como é que a gente cria as nossas funções, tá? O print ele é uma função do próprio Python. Então eu escrevo o print e para mim mostrar alguma coisa na tela. Então sempre que eu estou trabalhando com uma função, eu sou obrigado a abrir e fechar os parênteses, tá? Então eu escrevi print, abri e fechei os parênteses, ele já sabe que isso aqui então é uma função que eu estou chamando, tá?
ele vai procurar uma função dentro do meu código. Se não tiver nenhuma função dentro do meu código que faça esse print, ele vai lá nos códigos fontes do Python e verifica, opa, essa função aqui serve para este comando aqui, tá? E aí ele vai lá e roda o que tem que fazer. Como é que eu faço então para imprimir uma coisa na tela? Eu utilizo o print e dependendo do que eu quero mostrar na tela, eu tenho que escrever de uma forma. Como assim? Eu quero mostrar um texto, uma informação, um texto, uma informação textual que a gente chama, uma string que a gente chama, a gente vai ter que escrever essa string entre aspas, tá? Ah, que tipo de aspas que eu posso usar? Pode usar aspas simples, pode usar aspas duplas, por convenção, tá, do próprio pessoal do Python, é convencionado que se utilize as aspas simples no Python. Mas se eu escrever o meu código e colocar aqui aspas duplas, ele vai funcionar exatamente da mesma forma, tá? Mas foi convencionado que quando a gente escreve código em Python, as informações textuais devem estar escritas entre aspas simples, tá? E qual é a primeira coisa que todo programador deve aprender a fazer? Mostrar na tela o olá mundo. Então, primeira coisa que a gente vai escrever dentro do nosso Python é o olá mundo. Se eu vier aqui e rodar o meu código, tá lá, ele me mostrou o olá mundo. Perfeito, lindo, maravilhoso. Vamos então adicionar um novo bloco de código. Então eu venho aqui e digo para ele assim, ó, eu vou escrever um outro bloco de código, vou escrever uma outra informação. O que acontece se eu escrever esse print olá mundo? Olá mundo, sem colocar as aspas. Ó, ele já está me dizendo aqui que tem alguma coisa errada, tá? Porque não tem as aspas aqui. Se eu mandar rodar esse cara aqui, ele já vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro? Porque ele está me dizendo que esta informação que está aqui dentro não é um texto, que é entre as aspas, tá? Para ele não é um texto. Não é uma variável, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Não é um número, então ele não consegue mostrar. Então o Python ele consegue trabalhar com textos, strings, que a gente vai ver depois, tá? Mas é aquele cara ali que a gente bota entre aspas. Ele pode trabalhar com variáveis, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ele pode trabalhar com números. Se não for nenhuma dessas três coisas, ele não consegue funcionar, tá? Ele não consegue fazer funcionar. Bom, vamos ver como é que faz então para mostrar um número, tá? A gente vai utilizar o print. Quando eu trabalho com números, eu não preciso colocar as aspas, tá? Então se eu quiser mostrar o número 9 aqui, eu venho aqui, faço um print 9, ele vai me mostrar o 9 perfeitamente, porque aquilo ali é um número, tá? Só que eu posso fazer contas aqui dentro desse print. Eu posso dizer para ele assim, ó, eu quero que tu faça o print de 5 mais 4. Pronto, vai mostrar o mesmo 9 ali. Não, vou botar o 5 mais 6. Pronto, vou mostrar um número diferente. Ó, mostrou 11, então ele fez a conta, gerou um resultado e imprimiu esse resultado. Até aqui, perfeito, lindo, maravilhoso, funcionou. Eu consigo mostrar um número, fazer uma conta ali dentro, que a gente vai ver depois como é que faz as contas direitinho, os operadores aritméticos que a gente chama, mas eu fiz uma conta e mostrei o resultado da conta perfeitamente, é isso que eu precisava. Bom, e se eu fizer algo desse tipo aqui, print, abre aspas, vou fazer aspas simples, 5 mais aspas simples, 6. O que vocês acham que vai sair desse cara aqui? Pensa um pouquinho. Se eu estou somando um 5 com um 6, na teoria teria que aparecer o 11, né? Vamos rodar esse cara aqui. Na verdade apareceu 56. Por que apareceu 56? Porque quando eu estou trabalhando com texto, com informações textuais, tá, entre as aspas, se eu utilizo o sinal de mais, que seria para somar duas coisas, ele simplesmente junta. Então, quando eu estou trabalhando com textos, com strings, e eu utilizo o sinal de mais, eu estou dizendo junte essas duas strings. Por isso fica o 56, tá? Existe uma outra forma de fazer essa junção. Então eu posso simplesmente vir aqui, print, entre aspas, 5, vírgula, entre aspas, 6. Vai ser exatamente o mesmo 56, tá? Por quê? Porque eu estou juntando as informações. Mas reparem que tem uma diferença. Quando eu junto com o mais,
ele simplesmente encosta um no outro. Quando eu junto com a vírgula, essa vírgula fica como se fosse um espaço, então ela automaticamente separa os dois textos, tá? Então se eles terminarem sem espaços aqui no início e no fim dos dois, ele vai ficar com espaço ali com a vírgula. Então eu tenho essas duas formas de juntar as informações, mas eu posso escolher a forma que eu quero fazer. Se eu quero utilizar o sinal de mais para juntar os dois, ou se eu quero usar a vírgula para deixar eles separadinhos, tá? Bom, então a gente viu como é que a gente faz então para concatenar ou para juntar dois textos, tá? Que é esse aqui, é o mais e a vírgula. Mas tem uma condição que dá um pequeno probleminha nessa concatenação, tá? O que que é? Se eu fizer isso aqui, print, abro aspas, olá, e boto aqui o mais 5. Se eu rodar esse cara aqui, ele vai me dar um erro. Ele vai dizendo que eu não consigo concatenar uma string, que é um texto, tá? Não inteiro, com outra string, tá? Então eu não consigo juntar um texto com algo que não é string. Eu só consigo juntar um texto com um texto. Como é que eu posso fazer para juntar um texto com um número? Eu vou ter que utilizar obrigatoriamente, então, olá, vírgula, 5. Se eu rodar dessa forma aqui, eu tenho da forma correta, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. Se eu quero juntar texto com número, eu sou obrigado a utilizar a vírgula, senão ele vai tentar somar as duas coisas e não vai dar bom, tá? Ele sempre que tiver números, ele vai tentar somar esses números. Por isso que, quando eu estiver juntando texto com texto, eu posso usar mais ou vírgula. Quando eu estiver juntando texto com um número, eu tenho que utilizar a vírgula, porque o mais vai dar erro, tá? Então, tomar muito cuidado com essa parte da junção dos textos com os números ou os números com as strings, tá? Vamos falar um pouquinho de variáveis, então. O que são variáveis, tá? Variáveis são informações no Python ou em qualquer outra linguagem que permitem que eu armazene dados na memória do meu computador. Então, se eu estou escrevendo um código e eu preciso armazenar uma informação para ser utilizada várias vezes no meu programa, eu posso chegar e simplesmente escrever assim, nome, que é o nome da variável, tá? Variáveis em Python, elas são sempre iniciadas por letras, depois pode ter números e underlines, elas não podem ter acentos de forma alguma, não podem ter caracteres especiais como e comercial, sinal de percente, aspas, jogo da velha, arroba, nada desses caracteres especiais que a gente chama, tá? Então eu não posso ter caracteres especiais de jeito nenhum e ela deve ser iniciada por uma letra. Depois ela pode ter números e underlines sem problema nenhum, tá? E por convenção, novamente, nada impede que eu faça eu escrever, por exemplo, nome assim ou nome assim, eu consigo criar variável. Mas por convenção, o pessoal do Python convencionou que variáveis são sempre em minúsculo. E quando eu tenho variáveis compostas, que a gente chama, quando eu quero falar duas coisas, por exemplo, nome e sobrenome, que eu poderia colocar aqui. Eu venho aqui e coloco um underline sobrenome, tá? Então essa é a forma como deveria ser, através, se eu for pensar na convenção do Python, essa aqui seria a forma correta de escrever uma variável e uma variável composta, sempre que eu utilizando letras minúsculas. Mas, como eu disse para vocês, é uma convenção, não é que seja obrigado. Então, se eu quiser colocar com letras maiúsculas, eu coloco e vai funcionar da mesma forma, tá? O Python, ele é case sensitive. Então, se eu escrever nome e se eu escrever nome, são coisas diferentes, tá? Então, se eu escrever com letras minúsculas e depois escrever com letra maiúscula, são coisas diferentes, são variáveis diferentes, tá? Então, muito cuidado para, por exemplo, criar uma variável com um nome minúsculo e depois, na hora de chamar ela, colocar com letra maiúscula. Vai dar erro, ele não vai reconhecer a variável, tá? Então, muito cuidado. Então, eu crio uma variável nome. Como é que eu faço para atribuir um valor para esse nome? Eu utilizo um sinal de igual. Então, eu tenho uma variável nome e eu digo que essa variável nome vai receber um valor, tá? No caso aqui, vai receber Clever. Então, ó, a variável nome recebe, é assim que a gente lê, tá? A variável nome recebe o texto, tá? Entre aspas é um texto,
Kleber. Perfeito? Tranquilo. Se eu rodar esse cara aqui, ele não vai fazer absolutamente nada, porque eu simplesmente peguei o valor e atribuí a minha variável, ou a minha variável recebeu aquele valor. Vou criar uma outra variável aqui, idade igual 25 anos. Faz de conta que eu tenho 25, só não vamos deixar o professor mal. De novo, não aconteceu nada, porque eu simplesmente criei uma variável. E altura igual a 1.83, tá? Então, sempre que eu for trabalhar com ponto flutuante ou com números reais, aqueles números com vírgula, na verdade no Python e em todas as linguagens, porque eu uso o sistema americano, ou o sistema inglês, na verdade, a gente utiliza o ponto como separador com o vírgula, tá? Então aqui é como se fosse 1,83 metros, tá? Um exemplo, só estou mostrando para vocês. Então eu tenho aqui nome, idade e altura como sendo 3 variáveis. Bom, beleza, criei algumas variáveis, rodei, essas variáveis receberam um valor ou foi atribuído um valor a essas variáveis, tá? Como é que eu faço então para mostrar essas variáveis? Eu vou lá, print, abro meu parênteses e coloco nome, é aquela variável, ó, ele já me diz aqui ó, que nome é uma string, tá? Então, porque ela foi atribuída uma string lá para ela, vírgula, idade, ó, idade é um inteiro, então ele já está me dizendo aqui, ó, que a idade é um inteiro, tá? E, vírgula de novo, a altura, e ele já está me dando que a altura é um ponto flutuante ou um número real, tá? Se eu rodar esse cara, tá ali, ele mostrou Kleber 25, 1,83, tá? Então, para me mostrar esse dado, eu posso simplesmente colocar assim. Ah, professor, mas e se eu colocar print nome mais idade mais altura? O que vocês acham que vai acontecer aqui quando eu faço isso aqui? Eu rodo esse cara. E agora? O que vai acontecer? Bom, vai dar um erro. Por quê? Porque idade e altura são números. Quando eu quero juntar número com um texto, eu tenho que fazer isso aqui. Se eu juntasse duas variáveis que fossem numéricas, por exemplo, se eu criar uma variável A que recebe 10 e uma variável B que recebe 15, eu poderia chegar aqui e fazer um print A mais B. Opa, B. O que ele vai rodar aqui? Ele vai me mostrar 25, porque ele somou as duas coisas, tá? Então eu posso fazer assim. Mas, se eu quiser juntar texto como eu fiz ali em cima, eu tenho que utilizar a vírgula, porque senão ele vai tentar somar e vai dar erro, tá? Que mais que a gente pode fazer aqui? Isso aqui nem sempre é a solução para os nossos problemas, tá? Deixa eu voltar no slide. Nem sempre isso aqui é a solução dos nossos problemas. Porque isso aqui é um programa burro. Porque eu tenho que entrar lá no meu código do programa, digitar o nome do cara, digitar a idade do cara e a altura do cara para poder fazer o programa funcionar, certo? Não é a forma como os programas de computador funcionam. Basicamente, os programas de computador solicitam que o usuário forneça um dado, trabalham com esse dado e no final eles geram um resultado, certo? Então, como é que eu faço para receber esses dados do usuário? Vamos de novo lá para o nosso Google Colab. Bom, aqui então eu tenho o meu programa, tá? O meu programa eu posso escrever aqui, então eu vou escrever exatamente o mesmo código que eu fiz ali em cima. O nome vai receber alguma coisa, tá? Idade vai receber alguma coisa e a altura vai receber alguma coisa. E no final eu vou fazer um print nome, vírgula, idade, vírgula, altura. Bom, beleza. Que até aqui tranquilo. Como é que eu faço para receber esses dados do usuário? Então, como é que eu faço para receber o comando que o usuário vai digitar para mim? O comando de entrada no Python é o comando input, tá? Então, esse aqui é o comando que recebe uma entrada de dados do usuário. Novamente, é um comando do Python. Sempre que eu tenho um comando, eu tenho que colocar ele entre parênteses. E aqui eu posso mostrar para o usuário o que eu quero que ele me informe. Então eu escrevo aqui entre aspas, então, porque é um texto que vai ser mostrado aqui, qual o seu nome. Pronto, certo? Pedi para ele me informar o nome. Vamos aqui embaixo, input, de novo, abro parênteses, qual a sua idade. Então temos um novo problema. E o input, então, e
qual a sua altura. Então, escrevi um programa que recebe o nome, recebe a idade, recebe a altura e depois, então, mostra na tela o nome, idade e altura da pessoa. Rodar esse código, vamos ver o que vai dar. Ó, qual o seu nome? João. Opa, João. Sua idade? 35 anos. Qual a sua altura? 1,35. Baixinho, João. Tá ali, João, 35 anos, 1,35 m. Se eu quiser rodar de novo, eu posso vir aqui, ó. Vai receber um novo nome lá. Maria. Idade, 21 anos. Altura, 1,63. Opa. Tá ali, Maria, 21 anos, 1,63. Então eu consigo fazer os meus programas dessa forma. Eu executo um código, eu crio um código que recebe dados da pessoa, gera um resultado, então vai mostrar na tela, no caso no print aqui, ou faz um cálculo, qualquer coisa que for necessário, e no final ele mostra esse resultado para o usuário. Tá? Então eu consigo criar programas para fazer esse tipo de coisa. Receber dados, fazer a ação, fazer o que ele está solicitando e gerar uma saída. Tá? Então essa é a forma básica do desenvolvimento em Python. Isso é o que a gente precisa para começar a trabalhar com Python. Na próxima aula a gente vai ver como é que funcionam os operadores. A gente vai ter os operadores aritméticos, então como é que eu faço para somar, subtrair, multiplicar e por aí vai. A gente tem os operadores lógicos, então como é que de comparação, como é que eu faço para comparar um com o outro, para saber se são iguais, se são diferentes, se é maior, se é menor e por aí vai. A gente tem os operadores lógicos, que eu pego duas comparações e verifico qual delas é verdadeira, qual que é falsa e por aí vai também. Então a gente vai fazer tudo isso daqui para frente, tá? Mas na aula de hoje, a gente fica aqui. Tá? A gente vê então, viu como é que a gente faz então essa parte de construção do código, como é que eu começo um código, eu faço a geração do código. Uma coisa que é importante, nessa semana eu não vou passar para vocês exercícios, tá? A respeito disso, acho que na aula que a gente vai falar sobre os códigos aritméticos na terça-feira, eu falo sobre os exercícios, mas quando vocês forem trabalhar com o Python, gerar esse documento aqui, como é que vocês vão enviar os exercícios lá para mim, tá? Vocês vão vir aqui em arquivo, fazer download e vão baixar o código AIPYNB, tá? Pode baixar o código PY? Pode, tá? Mas eu prefiro que vocês me mandem o código com IPYNB. E além disso, eu prefiro que vocês me mandem, que pode ser, vocês podem rodar o código aqui. Eu vou apagar isso aqui, depois eu faço de novo. Podem vir aqui, ó, e limpar a saída, tá? Mas eu prefiro que vocês me mandem com o teste que vocês fizeram, tá? Então se vocês fizeram um teste lá, Maria, 25, 1,70, eu prefiro que vocês me mandem assim, tá? Porque daí eu sei que vocês testaram o código, que rodou e que funcionou o que precisava. Então sempre que vocês fizerem solicitar para vocês um exercício, faça um programa que execute lá. Vocês vão fazer o programa, tá? Pode fazer em vários blocos ou em um bloco só, fica a critério de vocês, tá? Aqui eu fiz em vários blocos porque eu vim testando várias coisas. Depois eu vou disponibilizar esse documento aqui para vocês, o Python Notebook aqui. Só que primeiro eu vou colocar os textos aqui explicando o que eu fiz em cada um deles, tá? Por que deu erro e por aí vai. E no final vocês vão poder gerar para mim lá o código de vocês e vocês vão me enviar lá no Moodle esse código, então, que vocês baixarem do IPython Notebook. Vocês vão baixar na máquina de vocês, vão mandar lá no Moodle e aí eu consigo baixar isso e rodar no Google Colab aqui também para poder testar os programas de vocês, tá? Mas basicamente o que a gente vai fazer, quando eu solicitar que vocês me entreguem, a gente vai trabalhar com alguma coisa no URI, tá? Muita coisa no URI, na verdade, alguma coisa por aqui, mas sempre que eu solicitar por aqui, então a ideia é que vocês trabalhem com este cara aqui, tá? Então na aula de hoje a gente fica por aqui. A gente vai ter, então, como eu disse para vocês, a parte dos operadores na próxima aula. E lá na semana que vem a gente entra, então, em outros comandos que a gente pode utilizar no Python. Certo? Obrigado pela visualização de vocês, pelo acompanhamento. Obrigado pela paciência. E nos vemos na próxima aula. Abraço, pessoal.